E a Fiocruz calcula que o desastre impactou, de alguma forma, mais de 25 milhões de gaúchos. Os números ajudam a dimensionar o esforço, que vai ser necessário para reconstruir o que a chuva devastou. E esse trabalho passa também pela reconstrução da própria economia local. Entre as medidas do governo federal para auxiliar empreendedores e pequenos negócios na região, está uma provisória já em vigor que criou um crédito extraordinário para um fundo de garantia que dará suporte aos empréstimos bancários aos empresários atingidos. A ideia é que os bancos emprestem 30 bilhões para a recuperação de microempresas e empresas de pequeno porte por meio de um programa chamado de Pronamp. A iniciativa é dos Ministérios do Empreendedorismo e da Fazenda. E para conversar com a gente agora, vamos receber o ministro do Empreendedorismo, Márcio França. Bom dia, ministro. Seja muito bem-vindo ao ICL Notícias, primeira edição. Conta pra gente como é que funciona esse programa. Bom dia. Olha, ele foi feito, evidentemente, a partir da emergência, né? A gente estava acabando de lançar um programa que era o Desenrola da Pessoa Jurídica, junto com uma nova linha de crédito que vai ser o Procred 360. Mas o episódio do Rio Grande do Sul merecia uma atitude mais rápida, e mais urgente. Então, a Fazenda deslocou 4 bilhões de reais e meio para um fundo, esse FGO, reforçando o FGO, para permitir que metade desse valor possa ser emprestado para as pequenas empresas, as microempresas, e a outra metade para as empresas de pequeno porte. Então, é um empréstimo do Pronamp, num formato que eles já estão acostumados, mas não havia mais recurso. Agora, paralelamente a isso, a Fazenda, então, deslocou 1 bilhão de reais para a gente poder fazer subsídio para aqueles que perderam as suas coisas. Então, nesse caso, a pessoa vai emprestar, por exemplo, 100 mil reais do banco e vai sair dali com 60 de débito, De maneira que ele vai praticamente com 24 meses de carência e 48 de pagamento, ele praticamente vai devolver só o dinheiro que ele pegou emprestado sem juro. E isso é muito importante no momento desse, para as pessoas recolocarem as suas vidas do ponto de vista de empreendedorismo no local, Bom dia, ministro. Obrigado por estar presente aqui no programa. Uma honra recebê-lo aqui. Bom dia, Deixa eu te fazer uma pergunta, porque nessas horas eu acho que a gente tem que ajudar de uma maneira muito prática e muito fácil as pessoas. Vamos supor, eu sou um comerciante, eu sou um empresário ou uma empresária do Rio Grande do Sul e eu perdi tudo. Então eu estou hoje, enfim, numa situação desalojado, desabrigado, perdi tudo que eu tinha ali do meu comércio, etc. E aí eu estou assistindo o ICL e falo, pô, legal pra caramba. Mas quando terminar o ICL, eu vou ligar para qual número? Eu vou entrar em qual site? Eu vou falar com quem? Na prática, o que a pessoa tem que fazer? E aí só um ponto que é importante aqui que eu queria chamar a atenção. Durante o governo Bolsonaro, quando teve a pandemia, a turma veio com a história do Pronamp, que só podia a taxa até tal valor e não sei o quê, e a gente trouxe aqui um monte de denúncia de bancos que não cumpriam com o combinado, de propósito, não informavam corretamente e vendiam junto, casado, um seguro garantia que não podia, praticavam taxas acima do que era permitido, que também não podia. Então, são essas duas perguntas juntas. O que a pessoa deve fazer e o que o governo vai fazer para poder regular e proibir os bancos de se aproveitarem desse momento de desespero das pessoas? Bom, nesse instante, Eduardo, só o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal têm autorização para poder fazer esse empréstimo que tem esse subsídio, exatamente porque tem um subsídio, É um dinheiro do povo brasileiro, nós estamos tirando 1 bilhão de reais de outros lugares para subsidiar essas pessoas. Então eu sou um empresário, perdi tudo, vou numa agência da Caixa ou do Banco do Brasil, em qualquer uma delas, vou demonstrar que a minha cidade está em calamidade pública, o que todo mundo sabe, porque não são todas as cidades do Rio Grande do Sul que estão em calamidade pública, algumas cidades estão em emergência, em outras situações. Aquelas que foram atingidas, aquelas empresas que foram atingidas, elas poderão levantar esse valor com esse subsídio de 40% na Caixa e no Banco do Brasil. Há uma pressão correta, no meu modo de entender, das cooperativas de crédito que querem também oferecer esse crédito.
Lá no Rio Grande do Sul é muito tradicional as cooperativas estarem em mais cidades até do que os próprios bancos. Nós estamos tentando discutir isso com o ministro Haddad, porque isso demandaria ter que alterar a medida provisória para inserir também as cooperativas. Mas, por enquanto, é Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal que tem essa linha específica. A partir de hoje ou de ontem já podem procurar as agências e, evidentemente, que qualquer coisa que seja ao contrário do que nós estamos falando aqui, elas podem ser comunicadas ao Ministério. Nós temos ouvidoria para isso. Mas eu não tenho sentido reclamação. O que acontece é que muita gente ainda, Edu, está naquela situação de que não sabe sequer o que sobrou da empresa, né? Porque a água ainda não baixou em todo lugar. Então a pessoa, eu vi ontem as cenas, por exemplo, no mercado municipal de Porto Alegre, em alguns pontos do mercado e na rodoviária de Porto Alegre, a água na parte das lojas ainda está com 1 metro de loja. Então você não sabe se vai poder reaproveitar algum daqueles balcões ou se vai ter que começar tudo de novo, do zero, né? Provavelmente do zero, porque muitas coisas você comprometeu a parte de lógica, a parte da internet, a parte elétrica, né? Então, tragédia, mas... Se eu pudesse sugerir uma coisa, ministro, um programa que, visitando muitos lugares, enfim, do interior e mais pobres do Brasil, que eu vi que fez muita diferença, e eu sei que é um programa que o governo, não debaixo do seu ministério, mas o governo, ele está, enfim, querendo voltar a fazer com muito ímpeto, é o programa de aquisição de alimentos. Por quê? Porque é um programa que garante o escoamento da produção, garante uma compra da produção e com esse dinheiro que as pessoas sabem que vão receber, elas podem se reorganizar. Então, talvez, no próprio programa de aquisição de alimentos, ter uma linha específica e adicional para o Rio Grande do Sul, para todos esses camponeses e agricultores já terem uma produção vendida antes deles fazerem, que é com isso que eles vão se reerguer, e talvez um programa para pequenas empresas, etc., de garantir também a compra dessas empresas, que é o que você está falando. Às vezes o cara fala, pô, não vou nem começar, né? Porque vai, e tem outro problema, vai que tem outra enchente dessa, e aí, vou ficar com a dívida enorme sem receita? Então, isso que você traz é um ponto muito importante mesmo, das pessoas terem motivação para começar. Se você me permite, eu acho que isso foi uma das preocupações que logo do início me bateu, né? Já fui prefeito, fui governador, e eu fiquei pensando, se aconteceu 2 vezes num curto período, as pessoas, além de tudo, vão ter o receio de falar, bom, vai acontecer de novo. Isso. Né? Não vai acontecer só 2 vezes, vai acontecer de novo, né? E é evidente que não é em todos os lugares, mas vamos esclarecer uma coisa importante, né? O muro de contenção feito em 1941, a partir de 41, aquele muro em torno de Porto Alegre, ele tem 6 metros de altura. A água não chegou em nenhum momento a 6 metros de altura. Portanto, foi a falta de manutenção nas comportas que fez com que a cidade de Porto Alegre enchesse. Senão ela estaria, se as comportas estivessem funcionando completamente com as bombas, provavelmente Porto Alegre não teria enchido desse jeito. O que não, em outros lugares, quando teve desbarrancamento, enfim, teria acontecido tragédias também. Mas Porto Alegre, especialmente, e o contorno, foi muito afetada pela falta de manutenção dessas comportas. Por que eu digo isso? Porque isso dá um certo ânimo para as pessoas, ou seja, se a gente conseguisse recuperar essas comportas, botar ela funcionando corretamente como deve ser, essa água todinha não teria entrado em Porto Alegre, né? Então é importante porque isso vai dar um pouco de tranquilidade às pessoas. Senão dá a impressão que tudo que você fizer vai se perder daqui a um pouco. E não vai se perder. Basta ter um comportamento adequado. Essas comportas foram feitas junto com esse muro há muitos anos atrás pelo Denox. E o Denox, há 40 anos atrás, 50, ele entregou a manutenção dessas comportas aos municípios. E a gente sabe como é que funciona isso. O município não tem normalmente condições técnicas e financeiras de ficar fazendo manutenção de coisas mais complexas, né? Deveria ter um setor específico para olhar para isso, porque essas coisas de grande volume demandam também gastos expressivos. Então alguém tem que ficar responsável pela manutenção dessas comportas. Então, com relação ao Rio Grande do Sul, eu acho que vale a gente reforçar uma coisa. Os gaúchos são muito ciosos da sua origem e da sua força, de várias vezes
resistirem a problemas graves, né? Então, dessa vez, nós temos um governo federal que já disse, e está repetindo aqui, que tudo que for necessário para repor a situação nas condições que estavam antes, será feito com a ajuda do governo federal, independente de qualquer situação. Nós precisamos tomar cuidado, que a gente sempre pega uma outra coisa equivocada. Então, por exemplo, várias cidades se declararam em calamidade sem estar em calamidade. E isso é ruim, porque você perde o foco de onde está a calamidade. Segundo, esse recurso que é subsidiado, o recurso que vai com R$1 bilhão a mais para subsidiar, é para a pessoa recolocar o seu comércio, a sua pequena empresa, a sua empresa, no padrão que ela estava antes. Não é para, eventualmente, alguém aproveitar o recurso e tentar fazer um outro andar ou ampliar. Para isso, ele tem aqui um segundo recurso, que é esse do Pronamp, que vai ter mais 4,5 bilhões, que dá 30 bilhões de alavancagem, para ele poder ampliar os seus negócios. Nós queremos que ele amplie. Ontem mesmo eu vi uma matéria sobre calçados, e 95% das fábricas de calçados não foram atingidas. Então, eles estão lá pensando positivamente em ampliar. E é muito bom, vão poder usar o Pronamp, mas não podem usar essa linha que é especial para a tragédia. Essa linha é subsidiada, é para a pessoa recolocar o seu comércio na condição que estava antes. É exatamente para pequenos comerciantes, pequenas empresas, recolocarem no modo que estava antes. Ministro, um bom dia, é um prazer receber o senhor aqui no CL. O senhor é o primeiro ministro do empreendedorismo do Brasil, né? Um ministério novo criado pelo presidente Lula em 2023. E o tema do empreendedorismo é um tema que sempre foi difícil para o campo progressista, né? É uma pauta que é muito povoada, em especial por uma direita muito liberal. Eu queria perguntar para o senhor sobre os desafios dessa pasta, mas ligando isso à tragédia do Rio Grande do Sul. A gente tem visto um debate muito anti-Estado acontecendo lá no Rio Grande do Sul, dizendo que só a iniciativa privada está ajudando, com muitas fake news, é claro, de que não tem presença do governo e de que os empresários vão ajudar a reerguer o Estado. Eu queria que o senhor falasse sobre os desafios dessa sua pasta, em especial nesse momento, de trazer o campo progressista para esse debate com os empreendedores, com os empresários, né, em especial nesse momento de crise. É muito feliz a sua colocação, porque a gente tem núcleos de resistência mais ideológica mesmo ao governo, que são núcleos difíceis de serem vencidos, porque tem algumas posições que nós não vamos mudar de posição. Nós não vamos passar a ser contra GLBTs, porque um grupo é contra para agradar eleitoralmente, não é? Então, em função disso, algum grupo vai ser inatingível. Você pode falar o que você quiser, pode explicar o que você quiser, que jamais será convencido. Então, basicamente, 3 grupos, assim, em ordem numérica, são grupos muito resistentes ao governo. Mas um grupo também é resistente ao governo, que é exatamente esse do empreendedor, o empreendedor, pequeno empreendedor, e ele não é de cunho ideológico. Ele reclama do governo porque ele acha que o governo manda para ele as guias de pagamento dos impostos e o governo ajuda outros com bolsas. Então, como é que eu não tenho direito à bolsa, que trabalho o dia inteiro, porque eu não sou um grande empresário? Eu sou um empreendedor, eu mesmo vou abrir minha loja de manhã cedo, meus filhos trabalham comigo, os funcionários têm relação próxima de mim. Quer dizer, às vezes uma pessoa que fatura R$50 mil num barzinho por mês, por exemplo, ele deixa líquido para ele 3 mil e poucos reais. Ele não é um grande empresário, não tem uma vida sofisticada. Ele vira girando o dinheiro dele ali para sobreviver. Às vezes o carro é o carro da própria empresa, enfim. Então, esse grupo de pessoas que forma hoje 15 milhões de mês e mais 7 milhões e meio de simples, esse grupo é um grupo a ser atingido. Ele pode ser convencido se a gente fizer movimentos para ele. E quem criou esses 2 grupos foi exatamente o presidente Lula, quando na primeira vez, no primeiro mandato, no segundo, criou o MEI e criou o Simples. Ele me disse, quando criou esse ministério, no finalzinho do ano passado, que ele queria dedicar este mandato dele exatamente aos empreendedores, porque ele acha que é um novo grupo, que não é o grupo que ele conheceu lá para trás, quando ele tem uma formação sindical, que tinha um patrão de uma grande empresa de automóveis. Esse é um outro tipo de pessoa.
Mas hoje ele é a maioria. Para você ter uma noção, são 22 milhões e meio de CNPJs que estão aqui no Ministério, que representa 95% dos CNPJs do Brasil. E ainda tem mais 20 milhões que são completamente sem nenhum tipo de legalidade, né? São informais por absoluto. Os entregadores de pizza, os meninos que trabalham na rua, são totalmente informais. Então, como fazer essas pessoas se formalizarem se eu não consigo oferecer para eles algum tipo de vantagem? Então, o governo, há 2 semanas atrás, editou a medida provisória, primeiro para desenrolar as dívidas das pessoas jurídicas. Nós havíamos desenrolado e desenrolamos 15 milhões de pessoas físicas e agora vamos desenrolar as pessoas jurídicas. A gente tem descontos que vão de 40% até 90% para quem tiver qualquer comércio no Brasil que tenha problemas de dívidas, pode ir na sua agência bancária e tem que ter lá uma proposta de desenrola para cada uma dessas pessoas. E a partir do desenrola, em julho, nós vamos começar o Procred 360. Nesse caso, nós vamos emprestar até 1/3 do faturado das empresas dos MEIs e das microempresas que faturaram no ano passado. Então, pode ser empréstimo até R$120 mil, por exemplo, com um juro bem menor. Ontem eu peguei uma senhora aqui, que ela trabalha com salgados, e ela me contando que ela emprestou recentemente para comprar um carro para facilitar a entrega dela, e ela foi pagar 28% de juro. E no nosso caso, é a Selic mais 5%. E a gente quer muito que a Selic continue caindo para a pessoa chegar. O objetivo final do presidente Lula é fazer com que a gente chegue lá no mesmo padrão do Pronaf, que é o que existe na agricultura que o Eduardo falou, onde nós temos, a pessoa pega o recurso até 4% sem Selic, porque é um dinheiro para ser, na verdade, injetado nas pessoas que produzem, né? Esse é o grande fornecedor de mão de obra do Brasil, é o pequeno e o microempreendedor. Esse grupo geral de pessoas, que vai até os 4.800.000 do Simples, eles forneceram 85% dos empregos do CAGED do ano passado. Quer dizer, se tem alguém que tem chance de crescer e gerar emprego, são essas pessoas. Mas elas realmente nunca tiveram uma atenção específica do governo, porque como ficava dentro do assunto indústria, comércio, é evidente que os grandes empresários é que comandam as entidades de classe, os grandes empresários têm acesso ao Congresso, eles conseguem se virar com legislações, o pequeno não tinha a sua voz. Na medida que o presidente Lula cria um ministério específico, ele quer dar voz para essas pessoas, e aí vamos começar, portanto, com o desenrola, depois o crédito, e aí várias outras coisas que vão sair ainda esse ano de proteção a essas pessoas. É para incentivar essas pessoas a quererem se regularizar, porque aí elas terão, por exemplo, a chance de pegar valores emprestados com um número muito inferior ao que elas pegariam normalmente na rede bancária. Eu não podia deixar de aproveitar a presença do ministro aqui, que tem uma experiência muito grande com eleições, para perguntar sobre as eleições municipais desse ano. Aqui em São Paulo, o PSB apoia a candidatura da Tabata Amaral e o PT apoia a candidatura do Guilherme Boulos. Em outros estados isso tem acontecido também. No Recife, o PT faz um movimento para lançar a candidatura do ex-prefeito João Paulo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre se essas mudanças eleitorais municipais afetam a relação, por exemplo, do PSB com o PT na base do governo do presidente Lula, e se há algum esforço para tentar costurar alianças regionais, também pensando nessa aliança nacional, ministro. Bem, quando você está num governo, servindo a um governo, naturalmente você deve lealdade a quem comanda, a quem se elegeu, né? Mas eu recordo, e você vai recordar também, que eu fui um dos autores da proposta do Alckmin ser vice do Lula, e à época todo mundo achou que era uma maluquice, que não ia trazer nada, enfim. E ao final, quando a diferença ficou só em 2%, se você abrir o resultado das eleições, você vai ver que o Lula teve menos voto no Nordeste do que o Haddad nessa eleição. E exatamente a produção na capital de São Paulo teve uma virada importante de 1,5 milhão de votos em 6 bairros, que dessa vez viraram para o Lula e que normalmente votariam ao contrário, e que eu acho que teve a contribuição do Alckmin. Do mesmo jeito, eu conversei com o presidente e disse a ele: presidente, a eleição de São Paulo na capital é uma eleição
que se ela for para um segundo turno, vai dar tempo de você ter tempo de televisão, discussão, debate, tem candidatos. Se ela se encerrar no primeiro turno, é muito ruim, porque o prefeito atual tem um grande tempo de televisão, ele tem a montagem de praticamente todos os partidos tradicionais, tem a máquina na mão, então ele sai, evidentemente, com uma posição muito à frente dos demais, né? Você tem que ficar correndo atrás. E a Tabata, quando ela atinge 14, 15 pontos em pesquisa, ela dá a tranquilidade de que é uma candidata competitiva. Além do que, é uma pessoa muito jovem e, portanto, é muito bom que ela vá para debate, que ela participe dos debates, para que no primeiro turno cada um coloque do seu meio. Então, o presidente, um ministro estava com ele e falou, mas e se ela for para o segundo turno? Eu falei, se ela for para o segundo turno, ela ganhou. Porque é evidente que quem do nosso campo político, quando você vai para o segundo turno, a tendência é de você conseguir tirar um pedacinho a mais do outro lado do que um nome mais tradicional das esquerdas. Mas em São Paulo, eu acho que está garantida essa passagem para o segundo turno, e aí o segundo turno, vamos ver os que sobraram, né? Dos que sobraram, porque eu acho que a partir de São Paulo está sendo montado uma espécie de bolsonarismo, né, se pode chamar assim, quer dizer, vai se colocar a partir de São Paulo, eu penso que no futuro, como se fosse uma reciclagem, sabe, um retrofit daquele pensamento mais atrasado, que vão tentar empurrar nessa junção da prefeitura, governo do estado, enfim, para tentar derrotar lá na frente o governo. Agora, como é uma coisa daqui a 3 anos e a gente não pode prever, mas se eu tiver certo, né, como em outras vezes eu estive, eu penso que seria importante a gente ter posições em várias cidades que possam ser, às vezes, distintas, porque num segundo turno você tem que agregar alguém, né? Se você não agrega ninguém também, fica um segundo turno que você vai só repetir aquilo que você já teve. Na eleição passada, por exemplo, eu disputei a prefeitura de São Paulo contra o Bruno. Mas o Bruno era meu amigo, mas logo após o início das campanhas, ele anunciou o câncer, um câncer grave, até com uma cena muito triste dele no hospital, com o avô, com o Mário Covas, o velho Mário Covas, que era meu grande amigo. Então, era uma eleição muito difícil você disputar com alguém naquelas condições. E eu não fui para o segundo turno porque o Boulos passou por mim e teve 3%, se eu não me engano, a mais do que eu no segundo turno. E eu dizia, no segundo turno, eu teria mais, na minha visão, é claro, né, eu teria mais chance de poder ampliar os votos do que ele. E aconteceu isso. No segundo turno, o Boulos repetiu mais ou menos a votação. Foi uma votação bonita, mas não foi suficiente para a vitória, né? Mas era uma eleição especial, o Bruno estava doente, não é o caso agora do Ricardo. Eu acho que em cidades importantes do Brasil, quando o campo progressista tem 2, 3 nomes de porte, eu acho que não é mal que lancem os seus candidatos para cada um atrair um componente, até para a gente poder também reciclar um pouco. Nós todos, né, estamos já meio, assim, diria antigos em relação a esses jovens. A linguagem que eles usam é uma linguagem muito moderna. E parte a gente compreende, parte a gente não compreende. Então, é importante também que eles participem e tenham, assim, responsabilidade para que, eventualmente, também se formem novas lideranças. É isso que faz um partido e um país ter novas lideranças. Tá certo, ministro Márcio França. Estávamos todos aqui preocupados, principalmente com o pequeno, né, e empreendedor, porque a gente sabe que as grandes redes têm um suporte financeiro muito grande. E a gente corre o risco aí delas dominarem, né, o sul do Brasil. Obrigada e um bom dia para o senhor. Bom dia. Obrigado a todos vocês e muito obrigado. E ajudem a esclarecer isso, né, da importância das pessoas que vão buscar esses recursos, o que é subsidiado, para que as pessoas tenham atenção de que o recurso subsidiado é para você recolocar a sua empresa nas condições em que estava antes da tragédia. Se a sua empresa não foi afetada diretamente, existe um outro recurso que está aqui também, que é mais 30 bilhões de reais, mas aí é com juro normal. Tá certo, recado dado. Obrigada e um bom dia. Bom dia. Obrigado. Ministro, um abraço. Então aqui, ó, gente, ó, só para ficar super claro,
muito, e é importante esse papel de utilidade pública do ICL. O ministro do Empreendedorismo acabou de falar aqui que se você mora no Rio Grande do Sul e quer com uma condição subsidiada, ou seja, o Estado bancando um pedaço da conta, recompor os seus prejuízos e reconstruir, né, o seu comércio, a sua loja, etc., você deve procurar na sua região a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil. E caso as condições não estejam de acordo com o que foi falado, ou seja, não estejam nessas condições subsidiadas, ou disserem que não existe essa linha, etc., entre na ouvidoria do Ministério do Empreendedorismo e faça a reclamação.